Graça e paz, meus amados, glória a Deus. A minha alma engrandece o nome do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Glória a Deus por isso. Lá na passagem, em Mateus, uma passagem muito conhecida, que é os dois cegos de Jericó, uma passagem muito conhecida. Eu quero hoje, meditar nessa palavra no nosso coração, para o nosso, crescimento na palavra do Senhor e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim, ó. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. Esse era Jesus, quando Jesus saiu de Jericó. Seguiu uma grande multidão. Dois cegos estavam assentados à beira do caminho. E quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e lhe perguntou: que queres que eu faça? Responderam-lhe, Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente começaram a ver e o seguiram. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, mas eu queria, aqui ressaltar que nessa passagem, irmãos, a gente pode ver que as pessoas que seguiam Jesus, elas a maioria delas, todas elas já foram impactadas por Jesus, pelo que Jesus já fizeram na vida delas. Sabe? Pelo que Jesus já tinha feito milagres naquela vida daquelas pessoas que seguiam Jesus. Só que a misericórdia, a compaixão de Jesus já tinha alcançado aquela multidão. Só que essa multidão aqui, que estava seguindo Jesus, elas eram as pessoas sem compaixão. Era pessoa sem misericórdia, sabe? Por quê? Porque eles viram que à beira do caminho tinha dois cegos que precisavam da misericórdia do Senhor alcançar aquelas vidas como alcançou a vida delas. Elas estavam bem, segundo Jesus, seu coração estava preenchido, estava completo, porque Jesus ali, a presença de Jesus, irmão, era coisa linda. A presença de Jesus era real, a presença de Jesus trazia vida para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, sabe? Ela não queria que Jesus parasse para aquele homem. Então, será que ela não viu o passado delas? E será que elas não podiam imaginar que aqueles dois cegos estavam ali sofrendo? E poderia também permitir, sabe? Se Jesus ainda não tinha ouvido aquelas pessoas, sabe? Clamar, o que essa multidão tinha que ter feito? Senhor, para! Tem dois cegos aqui querendo ser curados, querendo ser libertos. Senhor, espere! Não. As pessoas, o que eles falaram? Cale-se, As pessoas praticamente, cala-se. Eles falavam, aqui tá, ó, a multidão repreendia, irmão, esse homem. Como que pode aquela multidão que recebeu o milagre, que recebeu o favor de Deus, o favor de Jesus sobre a tua vida, não queria que aqueles cegos recebessem o favor de Deus em sua vida? E Jesus, até no momento ainda, quando eles ouviram aquele cego clamar a Deus, a Jesus, e eles ouviram, talvez primeiro que Jesus. Só que eles de avisar Jesus, porque Jesus continuava andando, continuava caminhando, e o cego clamando. Eles clamavam, irmãos, clamavam. E aí a multidão disse para eles, repreendia eles, para de atormentar o mestre, repreendia para que eles não gritassem, para que eles não recebessem o milagre deles. E o que eles fizeram? Eu não posso contar com essa multidão, eu preciso tirar de mim força, eu preciso usar a minha fé, para gritar mais alto, porque se eu depender dessa multidão, eu não vou enxergar. Se eu depender dessa multidão, eu não vou conseguir o milagre da minha vida. E o que eles fizeram? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele começava a gritar mais alto. Por quê? Porque se ele dependesse daquela multidão, ele não iria receber o seu milagre. Então, sabe o que fica nessa passagem? Jesus
Jesus se foi, Jesus voltou, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, ao trono de glória e poder. Amém? Então, hoje Jesus se tornou onisciente. Jesus, quando ele estava na terra, a presença de Jesus estava em lugares que ele tinha que estar. Se Jesus falava, eu estou em Jerusalém, a presença de Jesus estava em Jerusalém. Se Jesus dissesse, eu estou em Cafarnaum, a presença de Jesus estava somente em Cafarnaum. Mas hoje, através do sacrifício de Jesus, através do propósito, através do amor de Deus, o Senhor Jesus hoje se tornou onisciente, irmãos. Onisciente, aonde ele está em todos os lugares. E o que diz aqui para nós na palavra? Se o Senhor Jesus hoje é onisciente, aonde você clamar a ele, ele vai te ouvir. Então, sabe, naquele tempo, a multidão não queria deixar que a voz daquele cego, que aquele clamor daquele cego chegasse ao ouvido de Jesus, para que ele não recebesse o milagre que eles tantos precisavam, quanto o milagre que Jesus fez por aqueles que seguiam ele, porque todos que seguiam Jesus é porque recebeu da parte de Jesus um milagre, algo de Jesus, e ficaram impactados em seguir Jesus. Mas esses não queria, por quê? Sabe? Como diz aqui, ó, essas pessoas, esses que seguiam Jesus, ele sabe que ele era egoísta. Pessoas egoístas, que só olha para dentro de si, só quer o que, sabe, só quer o bem para eles, não quer o bem para o próximo. Então, o que você vai fazer? Você não vai olhar para a multidão, sabe? A multidão muitas das vezes é egoísta, irmãos. Muitas pessoas são egoístas, não querem ajudar, não quer, sabe, não quer abençoar a sua vida, nem mesmo quando é eles que faz algo. Sabe? Eles não queriam, esse povo aqui, ele era tão egoísta que não era ele que ia fazer o milagre. Não era eles que iam fazer milagre, era Jesus. Bastava ele dizer, Senhor, mestre, pare, tem 2 cegos gritando, clamando o teu nome. Faça, mestre, na vida deles o que fez na nossa vida. Mas não, aquelas pessoas egoístas repreendia ele para que ele não clamasse. Não clamasse a Jesus. Sabe? Mas eles usaram a fé dele. Então, muitas das vezes, irmãos, sabe? Não fica, sabe? Clama a Jesus. Jesus é quem faz. Jesus é quem, sabe? É quem determina. A última palavra é de Jesus sobre a tua vida. A última palavra é de Deus sobre a tua vida. Então, esses cegos aqui, se dependesse dessa multidão, ele não teria recebido o teu milagre. Mas o que ele fez? Enquanto a multidão quer te calar, grite mais alto. Enquanto a multidão quer te calar, enquanto os egoístas querem te calar, grite mais alto. Use a tua fé, sabe? Às vezes nós estamos como sabe? Às vezes nós sentimos que somos um gatinho, sabe? Mirradinho, assim, fraco. Só que Deus vê dentro de nós um leão, sabe? Então, deixa o leão que tem dentro de você rugir, sabe? O leão que tá dentro de você tem que rugir. E o que é esse leão, irmãos? O que faz um leão? O que se faz uma pessoa que parecia ser um gatinho ali, sabe? Sabe? Pequeno, frágil. O que faz você se tornar um leão? A sua fé. A sua fé faz você se tornar um leão. E o leão ruge quando ele vê que precisa, sabe? Quando ele vê que ele precisa de algo, irmão, o leão ruge. Ou seja, quando é que nós precisamos de algo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar como um gatinho, miando, chorando pelos cantos? Ou nós vamos ser como um leão que vai para cima, sabe? Que vai para cima, que ruge em cima do problema, sabe? Então, olha para você ver, tem coisas, irmãos, que a multidão não vai te ajudar. Muito pelo contrário, ela vai te repreender para que você se cale. Para que você não alcance aquilo que é seu. Aquilo que está prestes a você alcançar. Há muitos para poder puxar você para trás para que você não alcance. Aquelas pessoas, Jesus estava passando diante deles. Jesus estava passando a uma rua próxima a eles.
Mas eles não enxergavam. Mas ele ouviu a multidão, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu os comentários, as pessoas falando, aquela pessoa, sabe? Ele não era surdo, ele era cego. Então, ele clamou a Jesus. E a multidão repreendia. Olha para você ver. Como que pode uma pessoa repreender? Como que pode uma pessoa, sabe? Essa multidão que estava seguindo Jesus, que transformação essas pessoas tiveram, né, em suas vidas? Tiveram transformação através de Jesus, mas que egoísmo, né, irmãos? De não querer que aquele outro receba um milagre na vida dele, como ele também recebeu, não é verdade? Então, isso significa o que para nós? Que ai de nós se nós não clamarmos. Ai de nós se nós não abrir a nossa boca para falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje não é mais filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o Cristo ressuscitado. Hoje é Jesus, o Senhor venceu todas as coisas. E eu quero vencer como o Senhor venceu, porque o Senhor disse que no mundo eu passaria por aflições. Mas era para mim ter bom ânimo e eu também venceria. Então, hoje o nosso clamor é diferente. Nós não vamos chamar, nós não vai orar falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, nós vamos orar: Senhor, o Senhor disse na tua palavra que eu teria aflições, mas se eu quero ter, me dá ânimo, eu quero ter ânimo. Hoje coloco diante do Senhor, hoje animado diante do Senhor, disposto a vencer, porque o Senhor venceu e o Senhor disse que eu também venceria. É isso que você tem que fazer, irmão. Você não tem que depender de muitas coisas para poder ser ouvido. Ai de você! Ai de você se você não clamar. Ai de você se você não buscar. Ai de você se você, sabe, não clamar por Jesus. Muitos não querem, irmãos, que você receba teu milagre. E muitas das vezes o teu milagre não vai vir por nada, vai vir pela sua fé, vai vir pelo seu clamor, vai vir pela sua entrega, vai vir por você trocar esse gatinho que tá dentro de você aí, ó, sabe? Queladinho, muitas das vezes assim, mirradinho, desanimado, sabe? Se tornar um leão, rugir como leão, clamar como leão, para poder Deus te ouvir. Porque Jesus ouviu ele aqui como? Quando ele começava a gritar mais alto. As pessoas falavam, repreendia e ele gritava mais alto. Esse é o quê? O clamor. Esse é clamor, irmão. Se tá difícil aí, tá difícil, irmão, tá complicado, as coisas, o tempo tá passando e a oportunidade tá passando e você não tá alcançando o que você precisa, então clame mais alto, clame o nome de Jesus, porque hoje ele é onisciente para te ouvir, aonde quer que você esteja. Jesus não precisa passar na porta da tua casa para você clamar o nome dele. Você só precisa clamar o nome dele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. E a tua recompensa virá sobre a sua vida. Então, olha, atente para isso. Atente que esse cego aqui, ele não iria conseguir nada. Ele não ia conseguir um milagre se fosse por aquela multidão. Mas por ele mesmo. Ele mesmo se levantou no espírito e na fé deles. E clamaram mais alto, porque ele disse: eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está passando e eu preciso clamar. Essa é a minha oportunidade de gritar mais alto, de chamar a atenção de Jesus. Eu vou clamar. Então, quanto mais difícil está, irmãos, às vezes Deus ajusta as coisas, não mais nem para nós mais orar, mas para nós saber o que é clamar a Deus, para nós saber o que é clamar, sabe? Às vezes a oração urgente, aquela oração que nós precisamos fazer. Às vezes chega um momento da nossa vida que nós chegamos e falamos assim: não resta mais nada a fazer, eu só preciso orar, não tem mais o que fazer, eu só preciso clamar a Deus, não tem outra saída, é Deus na minha vida, eu preciso clamar. Aí você vai lá e clama, e é a oração mais linda que você pode fazer na tua vida, é aquela oração que você tá angustiado, que você não tem ver saída, que você não sabe para onde vai. Essa vai ser a melhor oração tua. Essa vai ser a oração que você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Essa vai ser a oração que você vai sentir a glória de Deus manifestar dentro de você, o poder de Deus manifestar dentro de você. E às vezes Deus permite isso para você sentir esse momento de poder na sua vida.
sabe? Então, muitas das vezes a gente despreza os momentos difíceis, mas é nos momentos difíceis, irmãos, que a glória de Deus se manifesta. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, a gente quer desprezar tudo que é de ruim na vida da gente, mas é os momentos difíceis que faz algo na nossa vida. Como é que nós vamos desprezar o que é ruim? Nós precisamos alegrar na tribulação. Quando nós aprendermos a alegrar na tribulação, nós vamos ser muito, aí sim, nós vamos ser muito mais do que vencedores, porque o segredo está saber crescer na adversidade. O segredo está saber crescer no tempo da tribulação, sabe? Perseverar na tribulação. Esse cego me mostra, sabe? Um grande exemplo. Enquanto uma multidão estava repreendendo, tinha um só para ouvir ele. Mas ele falou, o quê? A multidão tá me repreendendo? Eu saio de mim se eu não gritar. Ele sentiu, a multidão abafava ele. A multidão queria abafar a voz dele. Mas ele falou assim, não, eu não posso. E pode ter certeza, irmão, que no momento que a multidão queria abafar a voz dele, ele falou assim, aquilo ali criou nele, sabe o quê? Coragem. Criou nele estimulação, criou nele força, criou nele poder, criou nele fé para gritar mais alto. Ele disse, esse povo tá me abafando, a multidão tá me repreendendo, mas eu não posso perder mais oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou gritar, eu vou falar mais alto, eu vou gritar, eu vou clamar, não vou orar, não vou pedir, não vou murmurar, não vou desistir, eu vou clamar. Clame, irmãos, é clamar. Clamar é diferente de orar. Clamar é falar, é rasgar o coração diante de Deus e clamar. Às vezes a gente precisa mais clamar numa situação difícil do que orar. Porque o clamor, irmão, ele abre os céus diante de você. O clamor, ele abre o teu coração, você rasga o teu coração. E nós conseguimos clamar a Deus somente no momento mais cruel da nossa vida. Era o momento mais cruel da nossa vida que nós clamamos a Deus. Como esse cego aqui, ele viu que a oportunidade estava passando, ele viu que Jesus estava passando e o povo estava repreendendo, e ele pensou, eu acho que eu não vou ser ouvido porque a multidão está me repreendendo. E foi na hora, no momento em que a multidão estava massacrando, estava repreendendo ele, que ele exalou, que ele tirou a força da fraqueza que ele nem imaginou que ele tinha. Então, quanto mais a multidão, quanto mais dizerem não para você, quanto mais te abafarem, quanto mais, sabe, te repreender, sabe, clame mais alto ao Senhor. Clame, não ore não, clame ao Senhor, porque Ele vai ouvir a sua voz. E hoje Ele não tem que passar na frente da tua casa para você te ouvir. Basta você clamar, basta você invocar o nome do Senhor. Invoca-me. O Senhor diz, invoca-me. Então, invoca o nome do Senhor Jesus, porque hoje Ele é onisciente para te ouvir em qualquer lugar. E o mesmo socorro que Jesus deu para este cego, Ele tem o socorro para te dar. Qual é a situação que você precisa? Qual é a situação que você hoje precisa que o Senhor Jesus chegue diante de você e diz a você, o que queres que eu te faça? Qual é a situação? O cego chegou diante de Jesus, clamando a Deus, e ele foi curado da visão. E qual é o teu problema? O Senhor Jesus faz por você aquilo que você precisa. Amém? Então, fica essa palavra no teu coração, sabe? E é num momento difícil que você vai encontrar força. Não é à toa que o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, isso é tremendo, que quando Deus diz que o poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. Oh, glória a Deus. É só Deus, irmão, para fazer uma contrariedade dessa. Somente Deus. Então, fica com essa mensagem no teu coração, sabe? Quando quiserem te abafar, quando quiserem, sabe, te repreender, e não era um só que queria repreender, não, era uma multidão. Aqui a palavra do Senhor diz, a multidão repreendia ele. Quer ver? Aqui, ó, a multidão os repreendia para que se calasse. Mas eles clamavam cada vez mais alto. Ou seja, o que estava pequeno dentro dele, diante da adversidade, se tornou grande. Então,
Não esqueça, é na adversidade que você vai se tornar forte, que você vai se tornar corajoso. Então, quanto mais te oprimirem, quanto mais te calarem, quanto mais te repreender, mais força você tem que ter e mais força você terá para seguir, para ir avante, para clamar mais alto, para ter força, para ter voz, para poder clamar a Deus. E assim você chegará e alcançará o teu milagre, a tua voz chegará a Deus. Quanto mais oprime, irmãos, mais às vezes ficamos mais angustiados. E quanto mais angustiados, quanto mais angustiado, quanto mais aflito chegamos na presença do Senhor, mais nós temos voz para clamar. Mais nós temos, sabe, clamor, mais nós temos o que pedir, mais força nós temos para clamar. Porque é assim que acontece. Muitos acham que abafando uma pessoa, sabe, que sendo egoísta vai destruir. Não, não vai destruir, irmãos. Muito pelo contrário. As pessoas crescem na adversidade. Já viu aquele ditado que diz: você precisa crescer na adversidade. Você não pode deixar que a adversidade seja algo para te diminuir. Você tem que usar as adversidades da sua vida para fazer você crescer em cima dela. Você precisa pegar ânimo na adversidade e fazer o melhor de você. Então, não é a adversidade que Deus coloca na tua vida, não é para você desistir, não é para você diminuir, é para você gritar mais alto, é para você, sabe, é para você receber uma força de que você tem que entender que muitas coisas dependem somente de você. Tem coisas que dependem da tua fé, do teu clamor, para você alcançar o teu milagre. Como esse cego aqui. Ai deles se eles não clamassem mais alto. Se eles desistissem. Se ele desistisse de clamar a Jesus, eles não tinham sido curados. Tinha passado despercebido, né? Porque Jesus talvez não ouviria ele. Mas ele gritava cada vez mais alto. Ele gritava cada vez mais alto, irmão. Então é isso. Na adversidade, essa palavra que nos mostra que na adversidade você não tem que calar. Você tem que gritar mais alto. Na adversidade, você não tem que desanimar, você tem que pôr ânimo. Na adversidade, você não tem que diminuir, você tem que se engrandecer no poder de Deus sobre a tua vida. E é através do clamor, é através do teu clamor, é através da tua fé que você vai alcançar o milagre que você deseja, que você precisa na tua vida, amém? Então fica com essa palavra no teu coração, palavra de poder, palavra de vitória, que nos faz entender que quando não é o nosso sim, quando é o não da multidão, o não da multidão faz a gente crescer. As adversidades faz a gente crescer. E você precisa entender que a adversidade não é para te destruir, é para o teu crescimento. É para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. Aquilo que é impossível, para Deus é possível. E muitas coisas Deus permite, sabe para quê? Para Ele mostrar que foi Ele que fez, que foi Ele que faz, e que tudo é dele, e que para ele são todas as coisas, e que engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que engrandecido, louvado, glorificado, exaltado seja o nome dele. Ele fez, ele faz, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, fique na paz do Senhor Jesus, que a paz e a graça do Senhor esteja com você, por onde quer que você vá, amém? Glórias a Deus.